Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre arredondamento e manipulação de variáveis do tipo float. Então, gente, a variável float é amplamente utilizada para representar números reais em Python. Nós, inclusive, falamos dela em vídeos passados, aí na playlist, Python com Jupyter Notebook. Essa variável pode ser manipulada por meio de arredondamentos, que são operações úteis em diversas aplicações matemáticas e científicas. Em Python existem várias funções disponíveis para realizar esses arredondamentos, entre as quais destacamos. Então, tem todas essas aqui. Nesse vídeo a gente vai falar delas. Então, gente, arredondamento não precisa nem dizer, as aplicações são inúmeras, por exemplo, em financeira, matemática financeira ou em cálculos financeiros, a gente costuma escrever uma resposta final de um investimento financeiro com apenas duas casas após o ponto ou após a vírgula, Então, assim, se o investimento lá resultou em um lucro de R$ 15.453,952, a gente costuma botar só o 95 centavos. Então, o 2 a gente descarta, Isso, claro, pensando em termos de resposta final. Respostas intermediárias, evite utilizar arredondamento, a menos que isso seja um padrão, tá certo? Então, aqui a gente utiliza aqui normalmente arredondamento, é mais pensando em respostas finais, tá certo? Mas também pode ter a necessidade de cálculos intermediários. Aí você vai ver conforme for a necessidade sua. Então, a primeira dessas funções é a round. Então, a função round ela faz o seguinte, ela retorna um número com um determinado número de casas decimais. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu peguei aqui a variável x, vai receber o valor 3.372043. E aí aqui eu coloquei vários arredondamentos dessa variável x, só que eu criei outras variáveis para armazenarem esse valor. Então aqui, x underline 0 é x com 0 casas decimais, x underline 1 é x com uma casa decimal, x underline 2 é x com duas casas, x underline 3 casas. E aqui eu imprimi eles. Vou imprimir também aqui o x, olha, para você ver que o x ele não foi modificado, viu? Ele vai continuar o mesmo valor. Então, está o x aqui, com 0 casas decimais, 3.0. Ué, professor, deveria ficar sem ninguém aqui, porque uma casa decimal deu 3.4. Acontece que esse número é float, e o número float ele sempre vai ser, pelo menos, alguma coisa ponto zero, Ah, professor, mas esse 3 aqui devia ser inteiro. Não, a round não modifica o tipo de número. Você pode até consultar aqui, usar a função tape, Você vai ver que todas essas variáveis, inclusive a variável original, elas são do tipo float. Aí pronto, com 0 casas decimais deu esse número, Até porque, aproximando aqui, como esse cara aqui, ele é menor que 5, Então não acontece nada com esse 3, pronto, fica 3.0. Aí eu venho para uma casa decimal, então vou aproximar para essa casa aqui. Como aqui é 7, é maior que 5, eu adiciono 1 ao 3, 3.4. E aí, da mesma forma, para duas casas decimais, eu tenho que mexer aqui nessa parte aqui do 7, eu olho para o 2, é menor que 5, então o 7 fica igual, então fica 3.27. E por último, tenho que alterar esse 2 aqui, se for o caso, só que esse 2 ele é precedido por um 0, aqui à direita dele. Então, nesse caso, 0 é menor que 5, então ele permanece inalterado. Tá aqui. Certo? Então, gente, aí vem uma observação interessante, que é o seguinte. Para realizar outras manipulações e arredondamentos, é necessário importar o módulo mat. Pode ser outros módulos também, viu? Não só o módulo mat tem funções de arredondamento, mas no caso aqui eu vou estar usando o módulo mat para isso. Uma única importação desse módulo habilitará todas as funcionalidades necessárias para os exemplos a seguir. Então, eu poderia muito bem criar uma célula aqui e fazer assim, import mat. E aí, nesse documento, independente de estar acima ou abaixo, se eu executar essa célula aqui, tá certo? Eu não preciso mais importar ele em nenhuma parte do meu código. Porém, eu já botei todas elas, as células têm esse módulo mágico. Como se eu importasse ele toda hora. É algo desnecessário, mas eu fiz dessa forma. Beleza? Você pode estar observando que outras pessoas ensinando aí na net, às vezes o cara importa lá no começo do documento, e aí ele usa bastante. Eu não gosto de fazer essa importação no começo, eu vou explicar por quê. Porque quando a gente vem aqui, limpa o kernel, ele apaga tudo que tem aqui na tela, ele acaba apagando essa importação. E aí você vai, toda hora que você rodar, esqueci de... Aí você tem que voltar lá no começo do documento, habilitar para usar nele. Então eu já copio o código já completinho, certo? A célula já fica completa. Então, gente, no entanto, considerando aqui, continuando, consideraremos cada código de forma independente, o que significa que faremos a importação do módulo mat em cada um deles. Abordaremos a importação de módulos em capítulos futuros. Então, capítulos futuros eu vou falar o que é um módulo, o que é um pacote, o que é uma biblioteca, e aí a gente vai perceber o quê? Existe uma versão básica do Python,
que é aquela que a gente tem a soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, resto da divisão, que eu já falei anteriormente, existe uma outra que tem funções mais avançadas. Aí, nesses casos, a gente precisa importar pacotes que tenham essas funções, né? Porque senão, o nosso programa ficaria muito pesadão. Imagine quantas funções você tem no Python, né? Se ficasse tudo disponível, o seu Python ia ter lá, não sei, 5 milhões de giga, né, de tamanhos, não sei lá. E aí, para facilitar a vida, fala assim, ó, se você for utilizar, você importa. Se não for utilizar a função daquele modo, não precisa importar ele, tá certo? Então, a primeira função que nós temos é a floor. O mat aqui é só para dizer o seguinte, que eu estou pegando esta função aqui deste modo, tá certo? Então, eu boto mat, ponto, e aí eu chamo a função. Então, o que floor faz? Retorna o maior número inteiro menor ou igual a x. Vamos pensar assim, ó, bota aqui sua mão. Aqui é x. O menor número inteiro, você vai pegar o número inteiro que está mais perto dele. Né? Então, ó, o maior número inteiro menor ou igual que x. Então, ele é menor ou igual que x. Então, ele fica encostando em x. Claro, se x for inteiro, vai ficar o próprio x. Né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, aqui eu vou importar o módulo mat, eu preciso dele. Tá certo? Embora eu já, né, se eu executei a célula anterior, já estaria valendo, mas botei aqui nessa célula também. Então, aqui eu tenho 4 exemplos. 1.21, 1.95, menos 3.95 e 2. E aí aqui eu criei variáveis que receberão essas variáveis aqui modificadas. Lembrando que as variáveis originais aqui, elas não estão alteradas, assim como nesse caso aqui, ó, o x permaneceu inalterado, certo? Então, você tanto pode usar essas variáveis arredondadas como as originais em qualquer parte aqui do código, para frente, né? Então, nesse caso, quando eu executar aqui, ele vai fazer esse arredondamento. Ele vai pegar o inteiro que está mais próximo do número sem ultrapassá-lo, tá certo? E aí, aqui você impeça os valores. Vamos lá. Então, fazendo essa conta aqui, ó, opa, eu estava lá em cima, em outra célula, vamos executar de novo. Pronto. Então, o menor inteiro mais próximo desse cara, ou o maior inteiro mais próximo desse cara, mas que não passa, ele aqui em 1. Nesse caso aqui também, ó, 1.95. O cara pode, né, falar que é 2, mas não, ó, é o que está ainda abaixo dele, é o 1. Está um pouco longe, mas é o que a definição diz, né? E aí aqui, o menos 3.95, de novo, você bota menos 3.95, o que que vem antes dele? O menos 4. Cuidado, não é o 3 negativo, né? Então é o menos 4, está abaixo, ó. Você pense sempre nessa ideia aqui da minha mão que você não vai errar mais isso. E é muito comum isso aqui em computação, viu, gente? Em matemática a gente usa pouco, mas em computação usa bastante. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o 2. O 2, por outro lado, ele é um número que inteiro já. Então, quando eu aplicar, né, a função a esse 2, não vai fazer nada. Por quê? Porque na definição dela é menor ou igual. Então, se o número já é inteiro, você vai ter aí o igual. Tá certo? Então, nesse caso aqui, né, deu o próprio 2. Aí você tem um trunc. Né? Então, mat.trunc é o quê? Vai pegar a função trunc do módulo mat e vai fazer o seguinte arredondamento. Retorna a parte inteira de x. Se x for positivo, retorna o maior número inteiro, menor ou igual que x, ou seja, o mesmo do anterior. Se x for negativo, retorna o menor número inteiro maior ou igual que x. Aí dá uma invertidazinha. Maior ou igual, né, é o que está acima, mas mais próximo do número. Então, está aqui o número, então você vai pegar o que está acima. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó, né, para a gente tirar nossas dúvidas. Então, eu tenho aqui 3.1, 4.99 menos 2.8. Então, eu vou fazer as transformações desse cara, usando essa função trunc, certo? Então, nesse caso aqui, o que vai sair? Ó? Opa, vou botar aqui e executar. Então, esse aqui foi o que? Arredondado para o menor inteiro mais próximo dele, que está abaixo. O 4.99, embora esteja muito perto de 5, mas ainda é 4.99. Então, o inteiro está mais perto dele, abaixo dele é o 4. Certo? Por outro lado, o menos 2.8, aí ele já pegou a definição que, digamos, não contrária, né? Mas ele pegou a definição já invertida, ou seja, ele pega o menor número maior ou igual que o número x. Então, x está aqui, então ele pega o inteiro que está logo acima desse número. Exceto, claro, se esse número fosse já o menos 2, já pegaria ele próprio, né? Posso até colocar mais um aqui, né? x, y, z, w, botar aqui k. K igual a menos 2, por exemplo. Né? O que aconteceria se fosse inteiro? Vamos criar aqui mais uma coisa. Porque assim, programação é isso, gente. Ó. Se você puder criar seus próprios exemplos, isso é muito bom. Tá certo? Assim, nunca aceite as coisas sem ter certeza exatamente do funcionamento. Então vamos ver aqui o que acontece. Ó. Se eu tivesse mais uma linha aqui, vamos melhorar o material. Tá certo? Então, ó, ficou só o menos 2. Então essas funções, quando se aplicam em inteiros,
né, a definição dela está dizendo isso, né? Menor ou igual que x. Então, retorna um cara menor ou igual. Se for o próprio x já foi inteiro, beleza, fica ele próprio. Certo? Aí eu tenho a função seio. O que a seio faz? Ela retorna um número inteiro maior ou igual a x. Então é aquela ideia, você tem um número aqui, então ele vai pegar um inteiro que está mais perto desse número. Se o próprio número for inteiro, pega ele. Se não, ele vai pegar um inteiro mais perto aqui por cima. Né? Diferente dessa aqui, que eu não me engano, não lembro mais o nome, né? Que é a flor. Né? Então ela funciona meio que de forma invertida. Enquanto a flor pega para baixo, a seio vai pegar assim, mas vai tentar encostar no número. Beleza? Então, aqui eu tenho, de novo, né, exemplos, né, 3.1, 4.99, menos 2.8. Posso até acrescentar isso aqui se quiserem, vocês podem acrescentar quando estiverem repassando o material, tá certo? Então, os arredondamentos aqui, o que eu espero que dê? Nessa aqui eu espero que dê 4, nessa aqui eu espero que dê 5, e nessa aqui eu espero que dê o quê? Menos 2. Ou seja, todos os números que estão acima, ó. 4 é o inteiro que está acima de 3.1. 5 é o inteiro que está acima de 4.99. E menos 2 é o inteiro que está acima de menos 2.8. Então, é nesse sentido aí, beleza? Então, 4, como era esperado, acima de 3.1, acima de 4.99 e acima de menos 2.8. Pronto, deu menos 2, tá certo? E por último, é a função que toma o valor absoluto de um número, o módulo de um número. Basicamente, essa função, o que ela faz? Ela considera o número somente com sinal positivo. Então, aqui eu tenho uma entrada positiva, uma entrada negativa, e vou aplicar a função módulo. Né? É mat.abs, né? Que é de absoluto. Né? Em inglês, acho que é isso. Então, vou aplicar isso em R, vou aplicar em S e vou imprimir os valores das variáveis aqui arredondadas. Né? Quer dizer, eu chamei de arredondamento, mas né, aqui é mais a questão do módulo. Deixa eu até ver aqui no título, gente. Deixa eu ver. Isso. Mas aqui é uma manipulação, né, apenas. Né? Tem lá também no título manipulação. Então, voltando aqui, ó, executando, temos o quê? O 0.3 e 1.8. Então, nós também podemos manipular a variável, considerando ela apenas com um sinal positivo. Tá certo? No outro vídeo, a gente vai falar um tema um pouco mais específico, que às vezes pode não ser tão útil aqui para o curso, né, pelo que eu tenho visto, mas às vezes você pode estar trabalhando em outras bases. Né? Você pegou lá dados que vêm na forma binária e você quer fazer uma análise de dados desses dados. Então, você vai conseguir fazer isso também. Tá certo? Mas isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Pratiquem, gente, porque aqui é muitos casos, né? É bom você testar, entender bem isso, porque dentro do seu código você tem que entender cada pedacinho. Aí o que eu estou fazendo aqui é trazer as partes que eu considero as funções mais importantes assim, dentro da análise de dados. Tá certo? É isso aí.